Clara, tu levou a Agora, gente pro banheiro, foi, Clara? Vamos lá, boa tarde. boa tarde. 11 de Boa junho, tarde, professor. Peraí, gente. Atores, se preparem. Boa Ele já tarde, começou a gravar. professor. A gente não percebeu. 11 de junho, nono ano, A e B. Hoje é dia do marinheiro, não tem uma data, quer dizer, hoje não aconteceu nada de tão relevante, pelo menos a princípio na história, tá? Mas 11 de junho é a data é o dia da Marinha Brasileira, que na verdade é esse dia porque teve a batalha lá na Batalha Naval de Riachuelo, há mais de 156 anos atrás, tá? Que o Brasil Quantos venceu anos? 156 anos. Caramba. Faz um tempinho, né? É. Já deve ter sido ontem. Bom, vamos lá. Nós começamos a falar essa semana sobre a Segunda Guerra Mundial. Mundial. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Professor, vamos continuar a Segunda Guerra Mundial? Vamos continuar a Segunda Guerra Mundial. Ó, como eu falei, isso aqui é o desembarque dos soldados na região da Normandia, na França. É o que nós chamamos de dia D, certo? Um dia que é considerado assim, um dos marcos para a virada da guerra, né? Até então, Hitler estava vencendo a guerra, né? Ganhando as batalhas, mas houve um esforço grande de vários países para tentar virar esse jogo e aí conseguiram, tá certo? Vamos lá para onde nós paramos, de fato. Falamos de nazismo, fascismo, o que é o Japão, as intenções imperialistas do Japão. Pronto, paramos aqui. Expansionismo nazista até 1939, tá? Isso aqui é Europa, tá? O mapa tá em inglês, mas dá para entender bem, tá? Germany é Alemanha aqui, tá? Poland, Polônia. Então, o Hitler, ele vai começar a dominar essa região mais a leste aqui, ó. Tá aqui a Alemanha. Então, ele vai ocupar a Áustria, ocupa um Mais pedaço da... ocidental, né? Oi? Nada não, professor, nada não. Mais oriental. Aqui os Sudetos, que é uma região da Tchecoslováquia, um pedaço da Polônia, ok? Ele não ocupa a Polônia inteira, nós vamos entender por quê, tá certo? Sim, antes disso, Cecília tinha feito uma pergunta e aí não deu tempo de responder na última aula, com relação ao território dos Estados Unidos, que eu falei que não era todo contínuo, né? Ele tinha uma parte que era em outra, não assim, não é todo igual, todo no mesmo lugar, no mesmo local, certo? Eu peguei esse mapa aqui que ele deixa bem claro isso. Esse mapa ele está mostrando, é o mapa mundi, mas ele coloca a bandeira do país no seu território, tá certo? Estão vendo aqui o Brasil, ó, bandeirona, Austrália aqui, ó, tudo isso. E aqui vocês estão vendo Estados Unidos, estão vendo os Estados Unidos? Sim. Aonde, professor, você pode apontar o cursor, porque como eu tô no celular? Aqui Então, tô vendo. Obrigado. pronto, Estados Unidos, né? Embaixo dos Estados Unidos é o México, em cima é o Canadá, e aqui do Canadá. lado esquerdo, ó, tem outra bandeira americana, estão vendo? Sim. Por que tem outra bandeira aqui? Porque isso daqui Não também sei. é território americano. Hã? Isso aqui também é território americano. Caramba. Separado um Geralmente, do outro. exato. Geralmente os países, eles têm terras contínuas, né? Como o Brasil, né? Como o México, como a Austrália, como a China, Venezuela. Venezuela. mas como a Venezuela, mas alguns países têm terras que não são contínuas, ou seja, tem um pedaço aqui e outro pedaço que nem fronteira faz, né? Isso aqui, o Alasca, foi um território que foi comprado dos russos, tá? No final do século XIX ou início do século XX, não recordo bem a data. Mas antes era território russo e aí os Estados Unidos comprou isso aqui. Então é território americano, tá certo? Além desses dois, tá faltando aqui, é porque é uma ilha bem pequenininha, né? Nem dá para aparecer direito, mas é o Havaí. O Havaí ele é uma ilha no Pacífico, que também é território americano. É um dos 50 estados E tem um americanos. vulcão no meio.
Nossa, Isso, com vulcão, exato. Exatamente. ai, Tá certo? Então, os Estados Unidos ele é um território que não tem as suas terras todas contínuas, ou seja, não é tudo junto. Tem a maior parte, que é isso que vocês conhecem, né? Onde tem aqui a Flórida, né? Miami, a Disney. Aqui mais para cima tem Nova York, mas tem mais um pedaço do território que é o Alasca. Tá certo? Bom, explicado. Vamos lá agora para a Segunda Guerra. Inércia inglesa, inércia francesa. Por que que os ingleses e os franceses passaram tanto tempo só olhando o Hitler aumentar o seu território, o seu contingente de soldados, aumentar a sua produção de armas, invadir alguns territórios e não fizeram nada? Por que será? não, é porque Hitler, ele é um, o professor, não vou dizer não, mas ele é um, acho que, não me lembro quem foi o aluno que disse que ele é um suicida. Mas ele não perguntou isso, ele perguntou porque a Assim. Inglaterra e a França ficaram olhando o Hitler fazer tudo isso. Ah, entendi. Bom, Obrigado. olha, um ano depois. Peraí, que nós faltou um pedacinho aqui. Mas o porquê, professor, eles ficaram olhando? Pois é, eu vou dizer. É porque lá começa com um ano depois, mas é porque um ano depois em relação à Conferência de Munique, tá? Que estabeleceu aí, que permitiu à Alemanha anexar os Sudetos, tá? Sudetos, tá aqui, Sudetos, tá? Nesse mapa grande aparece a Germany, que é a Alemanha, que é a República Tcheca, e tem um pedaço da República Tcheca, é justamente esse pedaço aqui, que é chamado de Sudetos. Então, a Alemanha anexou isso em 38, só que, quando chega em 39, o Hitler vai se apossar de todo o território tcheco, todo o território da Tchequia, da República Tcheca, tá? Cadê? Tá aqui, todo esse território aqui, tá certo? Enquanto a Eslováquia declarou sua independência e se alinhou aos nazistas. Enquanto os países do eixo expandiam suas fronteiras, muitos governos europeus, países do eixo, tá, pessoal? Alemanha e Itália, tá? Eles expandiam suas fronteiras. Os países europeus como a Grã-Bretanha e a França se mantinham neutros, tá? Ficava só olhando. Por que isso? Esses países eles eram capitalistas, certo? Naquele momento vai ter uma ameaça muito grande, que é a ameaça comunista. Então, lembrando, o Hitler, ele era anticomunista, ele combatia os comunistas também, tá? Então, para a França e para a Inglaterra, o anticomunismo do Hitler era conveniente, tá? Na medida em que parecia protegê-los do perigo soviético, tá certo? Vamos olhar aqui no mapa de novo para entender melhor o que eu estou dizendo. Olha onde é que está a Alemanha. A Alemanha fica mais ou menos na parte central da Europa, concordam? Aham. Pronto, do lado esquerdo é o lado ocidental, né? Europa Ocidental. Do lado direito seria a Europa oriental, digamos assim, ou leste europeu. Lá nós chamamos geralmente de leste europeu, não chamamos nem de oriental ocidental, chama de leste, tá? O que acontece? Quando a Alemanha começa a se expandir, ela vai começar a ocupar os territórios do leste, tá? Um pedaço da Polônia, a República Tcheca. E quem é que está no leste? A Rússia. Então, para a França e para o Reino Unido, quanto mais o Hitler expandisse o seu domínio para essa região do leste, melhor, porque ele ia se bater com a Rússia aqui. E aí, como eles tinham medo do comunismo, né, para eles estava bom. É por isso que eles deixaram o Hitler andar, tá? Só que isso se mostrou um erro, porque, na verdade, o Hitler não ia se expandir só para o leste europeu. Ele também ia querer o oeste, também ia querer a parte ocidental, tá? Ele ia querer invadir aqui a França, a Bélgica, a Inglaterra, tá? Até porque ele queria o quê? Revanche, vingança. Foi a França e foi o Reino Unido que impôs uma derrota humilhante para a Alemanha. Certo? Então, vocês agora já sabem. Por que a Inglaterra e a França ficaram inertes, vendo o Hitler expandir o seu território? Porque eles gostavam do fato do Hitler ser anticomunista, e aí isso parecia protegê-los do perigo soviético.
Então, era por isso que, né? Exato. Essa é a foto do Hitler. Esse do bigodinho aqui à esquerda é o Hitler e o da direita é Stalin, ditador da União Peraí, Soviética. peraí. O do Feião, bigodinho o é. Hitler. Mas os dois têm bigode. Então, o da esquerda, que é o bigode menor, é o Hitler. Mó Que feião ele. feio. O da direita é o Nossa. Stalin, ditador da União Tá, velho. Soviética, tá? Ele lembra o Bolsonaro. Bom, diante dessa situação, tá? O ditador russo Joseph Stalin, sabendo que em caso de guerra a União Soviética enfrentaria sozinha a Alemanha nazista, vai fazer o quê? Estabelecer negociações secretas com Hitler, visando evitar o combate, tá? O que dá isso, pessoal? Hitler e Stalin vão assinar aí um pacto nazi-soviético de não agressão em 1939, ou seja, ambos se comprometem a não atacar um ao outro. Uhum. Ok? Pelo acordo, alemães e soviéticos dividiriam a Polônia e a União Soviética recuperaria territórios perdidos no final da Primeira Guerra. É E por se isso quebrasse esse contrato? aí ia partir para o pau os dois, que foi o que de fato aconteceu. Pau no É, gato. Esse, né? Porque não tem nem sentido esse negócio de fazer um pacto, porque se É quebrar, não verdade. perde nada, só vai exato, continuar o negócio lá, sem sentido. exato. Mas qual foi o É medo verdade. de ambos? Hitler já tinha o plano de invadir a França, certo? O que o Hitler fez? Antes de invadir a França, eu vou assinar um pacto aqui com o Hitler, porque eu evito que ele assine um pacto com a França. E aí, quando eu invadir a França, eu não vou ter problema com a Rússia, que foi o que de fato ele fez. Ele começou a guerra pela França, ele começou a atacar a França, tá? Depois que ele atacou a Rússia, que foi um erro dele, abrir duas frentes de batalha, de novo, né? Bom, cadê? Sim, pelo acordo, alemães e soviéticos dividiriam a Polônia. É por isso, pessoal, aqui no mapa, ó, é por isso que o Hitler tem essa linha aqui, ó, que ele não tomou conta da Polônia inteira. Ele dividiu o território polonês com a Rússia. Tá certo? Ok. Bom, após a invasão da Tchecoslováquia, os governos da França e Grã-Bretanha assinaram um acordo com a Polônia que lhe garantiria todo o apoio possível em caso de invasão alemã. Hitler, contudo, confiante de que franceses e britânicos não iriam à guerra, ordenou sim a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, que é o dia que marca o início da Segunda Guerra Mundial. 2 dias depois, perdão, dia 3, 1º de setembro é o marco inicial, né, o que vai levar à guerra. Lembra que na Primeira Guerra, o marco inicial não, o estopim foi o assassinato do arquiduque Ferdinando? Na Segunda Guerra, o estopim foi a invasão da Polônia. Tá certo? 2 dias depois, Grã-Bretanha e França declararam guerra à Alemanha, dando início aí à Segunda Guerra Mundial. A partir de agora, é tiro, porrada e bomba. É tiro pra todo lado. Meu filho, é na hora que você pede bombom e só vem bala. Na verdade, vai Vamos assim, lá. ó. Faz aqui nem aqueles caras. Atira pro chão, dance. Ocupação nazista na Alemanha. A ocupação nazista na Alemanha foi devastadora. Em um ano, cerca de 400 mil poloneses foram levados para a Alemanha para trabalhar em regime de semi-escravidão. Os alemães aplicaram com ferocidade na Polônia ocupada a política nazista da solução final. Solução final significa extermínio dos judeus. Professor, Oi. o Wesley tá perguntando se eu assistiu, como é o nome? Sim, 1900 vi e agora, quê? 1917. Não, mas já descobri onde é que eu vou assistir. Eu vou ver se eu vejo essas nossas próximas semanas. HBO. E por que o Edno tá falando, hein? Tá sem microfone, né? Hã? Sei lá. Bom, então, a política de solução final adotada pelo Hitler é uma política de extermínio dos judeus.
Ele disse que tá ruim o áudio dele. Pode falar agora. Tá, beleza, sem problema. Extermínio dos judeus, tá? Então, Hitler, ele empreendeu aí uma política de matar mesmo, né? Primeiro ele explorava, né? Fazia eles trabalharem em regime forçado e, quando não rendia mais, matava, tá? Tanto que morreram aí 6 milhões de judeus, é o que nós chamamos de Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Para isso, isolaram os judeus em guetos e construíram campos de concentração, onde os prisioneiros, a maior parte judeus, mas também comunistas, ciganos, homossexuais, negros, realizavam trabalhos forçados e eram executados. Tá? Pessoal, essa é uma parte bem pesada da guerra, tá? Maus tratos, torturas, várias formas de assassinato, né? Por exemplo, uma delas era a câmara de gás. Colocava todo mundo numa espécie, num cômodo, né? Numa sala que parecia um banheiro, na verdade, tinha até os chuveiros. E aí achava-se que iam tomar banho, na verdade, o que saía dos chuveiros não era água, era gás. E aí matava todo mundo. Eles são, como posso ser, matadores. Pessoas sem, como posso ser? Coração, alma, escrúpulos, sem nada. Olha, esse aqui é o portão do campo nazista de Auschwitz, na Polônia. É um dos campos mais famosos que existiram, tá? Virou um centro histórico, acredito eu, né, professor? Como? Virou um centro histórico, acredito eu. Alguns deles são usados hoje para turismo histórico. Na entrada aí está escrito Arbeit macht frei, que significa o trabalho liberta. Ok? Na verdade, o trabalho, nesse caso aqui, matava, né? Porque os judeus que entravam aqui só saíam mortos. Tá? Pessoal, o que é um campo de... Você já foi para algum país da Europa? Começa, Cecília? Você já foi para algum país da Europa? Já, fui para a Alemanha, Portugal e Finlândia. Você ia dizer campo de concentração, professor? Não cheguei a ir para o campo de concentração, não, mas eu vi alguns monumentos que fazem alusão à Segunda Guerra. Berlim mesmo é uma cidade que ela toda tem algumas coisas que fazem alusão à Segunda Guerra, ou à Guerra Fria, que é que eu mostrar depois. Ok? Olha, apareceu esse lugar que o senhor colocou aí, essa foto, essa primeira foto. Apareceu onde? Nome? Apareceu aqui, onde? achei. Peraí. É óbvio que vai aparecer, Igor. É o Google. Né? Bora. Então, pessoal, olha só, o campo de concentração, ele era um local fechado, ele cercava um bairro todo, por exemplo, né? Um campo, e aí colocavam os judeus lá dentro. Lá eles trabalhavam, muitas vezes fazendo até armas para a guerra, né? E depois de um tempo acabavam matando, tá certo? Em todos os campos vai ter essa mesma frase na entrada, tá? O trabalho liberta. Na verdade, o trabalho matava aqui, né? Não libertava ninguém. Na verdade, matava, mas né, a pessoa morria. A morte seria liberdade, talvez. Bom, estima-se que 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração que os nazistas criaram em vários países ocupados, sobretudo na Polônia. Professor, Oi? me chamaram assim... Não, isso é uma pergunta besta. Era o campo de como é o nome? Concentração? Ele é chamado de campo de extermínio ou concentração? É o mesmo local. Chama campo de concentração porque você vai concentrar no mesmo local todos os judeus. Entendi. E nesse local você acabava exterminando. Tá? Tem um filme chamado Menino de Pijama Listrado. Menino de quem? Meu irmão me indicou, ele disse que era triste e eu não assisti porque eu já tô na bad já. Muito triste, né? Dá vontade de chorar, inclusive. Como é o nome do filme? O Menino de Pijama Listrado. Pijama Listrado.
Ele fala justamente de um campo de concentração. O pai, ele é um dos generais, né, lá do campo, e leva a família para morar numa casa que é próxima a onde ele trabalha. E aí, da casa, eles conseguem ver fumaça lá no campo, né, de concentração, que eles não sabem o que é, na verdade, eles estão queimando corpos ali. E acaba que o filho dele, andando pelas redondezas, acaba ficando amigo de um judeu que está dentro do campo de concentração. Amigo assim, eles se encontram na cerca, cada um de um lado, e acabam ficando amigos. Eu já vi, já. Então, acho que eu já vi o filme. E numa brincadeira, eles trocam de lugar. Conseguem arrumar um buraco no muro, na cerca. O judeu sai de dentro, veste a roupa do outro, e o menino entra. Só que acontece, quando ele entra, é justamente no momento em que vão matar o grupo do qual fazia parte o garoto. No fim das contas, quem morre é o filho do general alemão. Nossa, velho. Faz até alguns anos que eu assisti esse filme, vou assistir de novo. Bom, pessoal, então é isso. Na imagem aqui eles mostram mulheres e crianças que chegam a Auschwitz e são separados dos homens, tá? Os homens vão para os trabalhos forçados, as mulheres vão para outros trabalhos mais que dá para elas fazerem, né? Que não precisa tanto de força e tal. Assistam também, se puderem, A Vida é Bela. O filme é lindo, lindo. Ele é leve, tá? Ele é triste, mas ele é leve, não é aquela coisa de guerra pesada. É muito bonito o filme. Ô, triste, misericórdia, eu vou chorar litros, vai dar para encher uma garrafa. Pessoal, alguém aqui já viu o filme do Lingo Lingo? Lindo também. O quê? Nossa, cara, esse filme eu me derreti de chorar, Qual? Meu sorvete. Eu não sei. É o Milagre da Sala 7. Isso, sim. o Milagre É o quê? Clara? É muito triste. Eu assisti no qual mesmo é o nome dia do que filme? lançou, se eu não me engano. Milagre Olha da aqui. Sala 7. O pianista. Pessoal, A lista de Hitler. deixa eu ver um negócio aqui para eu mostrar para vocês. Ai. Não, Wesley. É porque cada um tem seu Você é só sentimento por alguma coisa. insensível, só isso. Eu já falei para vocês. Pois eu chorei na morte de outro filme, mesmo não sendo de guerra. Qual, professor? Quem foi? Acho que foi a Cecília, perguntou se eu já tinha ido na Alemanha, né? Na Europa. A professora mostra essas fotos na Alemanha. Essa imagem é no Muro de Berlim. Aonde? Uou. Cadê, professor? Peraí, professor, que só tá a sua foto aqui. Peraí, professor, cadê a amostra? Tá aí. Nossa, o senhor... Peraí, como é que faz isso aqui? Por isso que eu gosto de notebook. Peraí. Estou Não dá aproximar pra a foto. aumentar, não dá pra aumentar. Mas dá Que? pra ver. O senhor tava tão novo lá. Hã? O senhor tava tão novo, o senhor é criança lá. Meu Deus. Faz um tempo já. Essa foto tem 13 anos. Mas o senhor tinha quantos anos naquela época? 24, 25 anos. Nossa, não parecia não, professor. O senhor parecia uma criança. Não, exagere também não. É brincadeira. Oxi. Olha, vamos lá. Não, Tá vendo o mapa amostra aí? de novo, professor, a foto. Hã? Amostra de novo, pra eu ver. Amostra lá a já foto. guardei. Eita, já mostrou. Bora. Deixa de... Tá vendo essa imagem aí? Tá vendo essa foto aí? Isso mostra como que a Alemanha estava ganhando a guerra até 42, tá? Dá para entender aí? Uhum. Bom, Germany, Alemanha, já sabem, né? Poland, Polônia. França. Vejam que eles ocuparam a França também, só não conseguiram ocupar a Inglaterra, tá? Mas bombardearam aqui. Inclusive, a rainha Elizabeth II, ela visitou alguns locais que foram bombardeados, tá? Quando ela ainda era princesa, não era rainha ainda, mas tem imagens dela visitando esses locais, ok? Professor, Áustria, Iugoslávia... Oi.
Essa rainha, ela vai sempre visitar, acredite. Tá, então, olha, até 42, a Alemanha estava vencendo a guerra. Dominou aí boa parte da Europa. Bom, aí começa a virada, tá? Dia D, início do fim da guerra. No dia 6 de junho de 1944, o chamado dia D, foi iniciada a Operação Overlord, a maior operação anfíbia da história. Ah, professor, já a Operação Overlord eu já assisti. Tem filme Acho também. que Tem muito filme de Segunda Guerra Mundial, Nossa, pessoal. Tem pouco da primeira, nossa. mas da segunda tem muito. Overlord. Eu nunca assisti algum filme chamado Ó, Overlord. assistam. Agora eu já Mas- vi anime Overlord, mas não tem nada a ver. É um gênero nada a ver. Anime deve ser outra coisa, tá? Que anime geralmente é japonês, né? Olha, de cultura se passa na asiática, Segunda sim. Guerra Mundial. Cadê aqui, ó? Uma tropa de paraquedistas americanos é lançada atrás das linhas inimigas para uma missão crucial, mas quando se aproximam do alvo, percebem que não é só uma simples operação militar. E tem mais uma coisa acontecendo no lugar, ocupando por Do nazistas. nada ele faz isso. Ele começa a ler uns negócios que ele pesquisa no E o computador, Google? mano. São Pelo parcerias. amor de Não. Deus. Vamos pensar. Netflix é alguma coisa. Vamos Igor é a lá. mamãe Google. Você leu a Igor- sinopse de um filme, não foi, Igor? Hã? Isso é a sinopse de um filme? Não. É uma sinopse de um filme. Entendeu, gente? E está na Netflix. Vamos lá. Olha, Charlotte Gerga. Cerca de 160 mil soldados, tá? Com apoio de 6 mil navios, 1.500 tanques e 12 mil aviões. Desembarcaram na costa da Normandia, região costeira da França, abrindo uma nova frente de batalha, ok? Pessoal, eles desembarcaram em 5 praias, tá? Cada uma com um nome diferente. Omaha, Utah, Juno, Gold e Sword. Aos poucos, os aliados libertaram a França, a Bélgica e a Holanda e ocuparam o lado oeste da Alemanha. Ok? Então, esse dia D, ele marca digamos assim, o início da derrota dos alemães no lado ocidental, tá? E a Alemanha também vai começar a perder no lado oriental, né, no leste, quando eles começam a guerrear com a União Soviética. Bom, tá aqui o mapa, ó. Tá aqui as praias, Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword, ok? Deixa eu se levantar. Essa aqui é a região da Normandia, tá certo? Deixa eu colocar no mapa maior aqui para vocês verem. Não sei se dá para perceber, tá vendo aqui? Tá vendo esse chifre aqui, ó? Esse pedaço aqui? Do lado esquerdo? Não, Onde não tá a mesa estou. de Utah? Qual professor? Estou. Pronto, isso daqui que eu tô. Tô vendo. Pronto, professor. É tô essa vendo. região aqui, ó. Tá? Então, eles chegaram por aqui. Essa região aqui, que eu tô com o mouse agora, é a região da Normandia. Foi aqui que desembarcaram. Tá certo? Nota que tem a bandeira nazista aqui, ou seja, os nazistas estavam ocupando a região. Eles conseguiram dominar a França também. Tá certo? Então, a partir daqui, eles começaram a empurrar o exército nazista de volta para a Alemanha. Tá? Vamos lá. Bom, é incorreto considerar que o dia D como ponto de virada da guerra, ou como único ponto de virada da guerra. Por que é incorreto? Porque o dia D, ele marca o início da virada na parte ocidental, tá? Mas lembrem-se, a Alemanha, que está no centro da Europa, ela estava brigando com os países do lado ocidental, mas também estava brigando com a Rússia, no lado oriental, tá? Então, vai chegar um momento que ela vai começar a perder tanto pela esquerda quanto pela direita. Tá certo? Vamos lá. Bom, os números em relação às vidas humanas e a capacidade de recursos mobilizados mostram um esforço muito maior realizado pelos soviéticos, considerados os reais responsáveis pela virada da guerra, tendo como grande símbolo de resistência e marco da virada a batalha travada em Stalingrado, que mudou de nome, agora se chama Volgrado, tá?
Mudou de nome justamente porque Stalingrado é justamente uma homenagem a Stalin, que foi o ditador da Rússia, né? E após a sua morte é que veio à tona muitos dos seus crimes. Stalingrado fica às margens do rio Volga. A batalha durou de 17 de julho de 42 a 2 de fevereiro de 43, onde quase 2 milhões de pessoas morreram. A derrota alemã nessa batalha marca o fim da expansão nazista no território soviético e o início da marcha dos russos até Berlim, tá? Pessoal, quem encontra o primeiro exército a chegar em Berlim, onde estava Hitler, não foram os americanos, não foram os franceses, não foram os ingleses, foram os russos, tá? Muitas vezes nos filmes passa que o exército americano chegando e tal, mas quem chegou, claro que vai passar americano porque o filme é americano, né? Mas de fato quem chegou primeiro em Berlim foram os russos. Bom, falando no Hitler, né, olha aí, abril de 45, os exércitos soviéticos entraram nos subúrbios de Berlim, tá? Na periferia de Berlim, e foram vencendo aí aos poucos as defesas alemãs. No final de abril, Hitler e sua companheira Eva Braun se suicidaram, e esse exemplo foi seguido aí pelos outros líderes nazistas. Eu estou falando da história oficial, tá, pessoal? Acho que eu cheguei a falar para vocês que existe aí algumas teorias que afirmam que o Hitler não se suicidou, que na verdade ele fugiu para a América Latina, provavelmente a Argentina. E lá morreu. E lá viveu um bom tempo até morrer de causas naturais. Mas, tá? Professor, uma pergunta. Mas se dizem que ele como eu posso se suicidou. Aí ele fingiu a própria morte ou ele... Não sei. Na história oficial, disse que quando ele viu que já estava perdido, inclusive já dava para ouvir as bombas do exército soviético em Berlim. Ele e a Eva Braun e vários oficiais tomam veneno, né? Inclusive ele mata o cachorro dele, um pastor alemão que ele adorava, também com veneno. Tá vendo como ele é um mocreio? E aí ele comete suicídio e aí enterram ele nas proximidades lá do bunker dele. E inclusive tem foto do exército russo encontrando lá essa tal dessa cova. Mas não se comprovou que era realmente ele. Atribui-se a ele como sendo uma cova dele, né? Mas não foi comprovado na época se era ou não dele. Então por isso que ficou essa dúvida aí se ele realmente se suicidou ou se ele fugiu para a América do Sul. Por que América do Sul? Porque foi comprovado que vários nazistas fugiram para cá, inclusive o Brasil. Ok? Bom, também em abril... Eu penso como seria ele zumbi mesmo, viu? Porque se fosse assim... Ai, meu Deus, as pessoas estariam tipo assim... Um nazista vivo morto. Também em abril, o Mussolini, que era o grande aliado do Hitler, foi capturado e executado pelos partisãs, lá na Itália, tá? Inclusive, quando ele foi capturado, ele estava vestido de mulher, porque ele estava tentando fugir, estava vestido de mulher. Vamos lá. Bom, aqui é o tanque, o exército russo, tá? Um tanque russo chegando aí no portão de Brandemburgo, que é um ponto histórico muito importante lá da Alemanha. Oi? Não, é um tanque de... alguma coisa assim, um tanque de guerra. É um tanque de guerra. A tomada do Reichstag, como eu falei na aula passada, é o parlamento alemão, tá? Então, os soviéticos tomaram Berlim e hastearam a bandeira vermelha, a bandeira da Rússia, justamente em cima do Reichstag. A mesma coisa que, por exemplo, se o Brasil tivesse perdido uma guerra, o exército inimigo ir lá em Brasília e colocar a bandeira do exército lá no Congresso Nacional. Seria a mesma coisa, né? Parecido. 5 dias depois, em 7 de maio, a Alemanha se rendeu incondicionalmente, tá? E aí acaba a guerra para a Alemanha e para a Itália. A Segunda Guerra Mundial termina aí, pessoal? Não. O que está faltando? Peraí, professor. Não sei, professor. Alguma revolução. A tomada de Reichstag, sei lá. Que foi, Michael?
Alguma revolução aí? Eu falei que a Alemanha perdeu, né? A Hitler já era, se suicidou. A Itália perdeu. Então falta mais alguma coisa. Existe uma ponta nessa. Tem alguma ponta. Foi capturado e morto. Quem é que fazia o eixo? Quem fazia parte do eixo? Alemanha. Eixo? Alemanha, Itália e... o senhor está falando do povo que era de extrema-direita, professora? Professor? Como é, Marcos? O senhor está falando do pessoal que era junto com com Hitler? Isso. Quais eram os 3 países que formaram o eixo, né? França. A aliança. A França era contrária. A França e a Inglaterra eram contrárias. Era a Alemanha, Itália e lá no Oriente, Japão. O Japão. Isso. Olha, eu me esqueci. O Japão era The Fall. Eu não sabia, não. Que o Japão ficou só Igor falando, achei estranho. Eu tinha dito isso no começo já. Eu sei que sem querer, eu apertei o botão de desligar. Não, o botão de desligar e o botão de mais. Aí apareceu aquele negócio pra formatar o celular de novo. Maria. Eu fiquei nervosa. Olha, no Pacífico, a guerra continuou, tá? A guerra acabou na Europa, mas continuou no Pacífico. A resistência japonesa e o avanço das tropas soviéticas a caminho do Japão levaram o governo dos Estados Unidos a lançar, no dia 6 de agosto, uma bomba atômica, a primeira bomba atômica usada na guerra, né, em uma guerra na história. Essa bomba foi lançada em Hiroshima, matou aí de cara milhares de pessoas, e 3 dias depois, dia 9 de agosto, uma nova bomba foi lançada em Nagasaki. E aí, pessoal, não teve condição mais para o Japão. Eles, 3 dias depois, assinaram a sua rendição. Não tinha mais para onde correr. A arma era muito... Matava de cara 100, 200, 300 mil pessoas, fora... Oi? A morte era sofrida? Com essas bombas? Sim. Então, Cecília, aí que tá. A bomba atômica, ela liberava uma energia tão grande que a pessoa morria instantaneamente. Por exemplo, a bomba de Hiroshima, ela chegou a 5.500... Ela fez chegar a 5.500 graus centígrados. Então, as pessoas eram instantaneamente incineradas. Então, eu imagino que não devia ter tanto sofrimento. Morriam quase que na hora, né? Mas o sofrimento ficava para as pessoas que escapavam. Oi? Peraí, a bomba de Hiroshima, ela foi aquela outra bomba que, se não me engano, acho que foi no Japão. Se não me engano, só sobrou as sombras das pessoas. O quê? Oi? Oi? Por quê? Por que você fala as coisas aleatórias? Nós estamos falando das bombas atômicas que foram jogadas no Japão, tá? Para tentar acabar com a guerra. Ah, então foi aquela que foi jogada no Japão, que sei lá, que as pessoas as próprias sombras das pessoas como elas estavam morreram daquele jeito. Acho que foi essa. Elas foram incineradas, né? Então não tinha nem sombra, não ficou nem sombra para contar a história. Não me lembro. Uma foi jogada em Hiroshima e outra foi jogada em Nagasaki. Então, Cecília, provavelmente não sentiram dor porque a morte era instantânea. Num raio de 500 metros de onde a bomba foi jogada, quem estava ali morreu instantaneamente. E quem deve ter sobrevivido, tipo, que estivesse muito longe do ataque da bomba, sofreu radiação, né? Algumas pessoas morreram e outras sofreram radiação e sofreram com isso pro resto da vida. Eu quero estar no centro, então, se for para acontecer. Ó, pessoal, a primeira bomba foi Hiroshima, né? Como eu falei, dia 6 de agosto. Essa daqui do meio, ó. Foi a Little Boy. Hiroshima e Nagasaki. E a segunda bomba foi Nagasaki, que foi no dia 9 de agosto, que foi a Fat Man.
tá? Little boy é pequeno garoto, né? Garotinho, e Fat Man é homem gordo. Não era à toa esses nomes, a Fat Man, ela era mais potente que a Little Boy. Ok? Os nomes criativos, né? E aqui são imagens justamente da bomba, né? Quando ela explodiu. Formava aí um cogumelo gigante. Olha o Destruidor. cogumelo. Pode pegar. Olha, aqui tá a bomba, tá? Little Boy, do lado esquerdo, e Pequeno menino. Fat Man, homem gordo, do lado direito. Ok? E esses aviões aqui em cima são justamente os aviões que levaram essas bombas. Avião estaca bomba. É um B-19, um bombardeiro, tá? Esse que levou a Little Boy, que foi para Hiroshima, ele se chama Enola Gay, que é o nome da mãe do piloto, inclusive. E o outro que levou a Fat Man para Nagasaki se chama Boxstar. Boxstar não, Boxcar. Esse pequeno menino fez um grande estrago. Exato. Inclusive a Little Boy, né, que era menor, ela causou mais mortes que a Fat Man, que era maior. Aí, tá vendo? Não tem nada de pequenininho aí. Bom, mundo pós-guerra. Garoto? Oi? A Little Boy não sei. Vai, continua, professor. Só continua. Eu sou uma lezeira. Ao terminar a guerra, a Europa estava em ruínas, claro. Sendo odiado por todo mundo. Importantes cidades como Stalingrado e Kiev, na União Soviética, Berlim, na Alemanha, e Varsóvia, na Polônia, foram totalmente destruídas pelos bombardeios. Cerca de 60 milhões de pessoas morreram na guerra, 20 milhões só na União Soviética. E a guerra destruiu aí monumentos de grande valor histórico, destruiu estradas de ferro, escola, hospital, ponte, enfim, cidades inteiras, como a cidade de Colônia, na Alemanha, que inclusive foi uma cidade que eu visitei também. Olha, pessoal, na esquerda, vocês estão vendo aqui a igreja, a Catedral de Colônia, que é linda. É bonito. Estão vendo a ponte destruída aqui, ó? Eita, pronto, destruíram ali, ó. Aqui a cidade toda acabada, tudo destruído. A cidade foi intensamente bombardeada. E aqui na direita já uma imagem atual, ok? Está aqui a ponte, ó, reconstruída, a cidade está toda bonitinha de novo. Aí aqui a igreja. Inclusive essa igreja, pessoal, é onde tem os restos mortais de um dos 13 reis magos. É bem bacana. O túmulo dele é bem bacana. O professor você viajou para cada lugar legal, e como a gente está aqui em 2021, com a pandemia quase no auge de matar qualquer um, o senhor foi para a Alemanha nos outros anos. Foi antes da pandemia. Eu não tô entendendo nada aqui que tá falando. Vocês não entendem nada que eu falo. Tá bem pra baixo, né? Dá pra perceber. Olha, pessoal, Estados Unidos versus União Soviética. A força militar da União Soviética favoreceu no pós-guerra a expansão de sua influência para o leste europeu. Eita, leste europeu. Qual é o leste europeu, pessoal? Não sei. O senhor tá esperando a gente responder? Estou indo colocar no mapa para vocês. Aqui, mapa. Qual é o leste europeu aqui? Espanha. Não. Rússia, Belarus, Ucrânia, Romênia, Estônia, Letônia, Lituânia. Eu não falei também, estive na Estônia, tá? Esqueci. Finlândia. Mas a Finlândia era um país neutro, não Crímea. não. Romênia. Então, Holândia. Claro. Na Segunda Guerra Mundial, a Rússia vai ter uma influência sobre esses países aqui do leste, tá? Europeu. Ou seja, aqui eles ficam do lado direito do mapa. Essa área vermelha foi onde a bomba explodiu, foi? Não, esse vermelho é a influência, é a influência da Rússia em 1938. Oi? Tem ali na legenda do mapa. Você faz parte disso? Não entendi. A Turquia. Turquia? Uhum. Turquia também passou um tempo sendo influenciada pela União Soviética, mas ela é mais independente hoje, ela não tem tanto essa influência, não. Uhum. É um país extremamente capitalista, inclusive. As questões lá são outras, são mais religiosas mesmo.
Bom, os Estados Unidos assumiram a reconstrução da Europa Ocidental e ampliaram sua influência na região. Então, a parte ocidental ficou sob a influência dos Estados Unidos e a parte oriental ficou sob a influência da União Soviética. Sobre os escombros da velha Europa, nasce aí um mundo dividido. De um lado, você vai ter países socialistas, liderados pela União Soviética, e do outro, você vai ter países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos. Aí vem outra história, pessoal, que é nós conhecemos como Guerra Fria, mas isso é outro assunto, tá certo? A gente estudou isso. Já? Guerra Fria? Já, sim, a gente já estudou Guerra Fria. A gente fez debate e tudo. Foi uma guerra sem morte, né, professor? E geografia. Primeiro bimestre. Esse ano já? Ah, que bom, então vai ser mais fácil, né? Sim. A gente fez até debate. Eu não estudei, não. Geografia, Guerra Fria é um dos assuntos que tem em comum entre história e geografia. Bom, aqui tem um mapa... Oi? Nada, professor. Aqui tem um mapa mental, tá? Um mapa mental da Segunda Guerra. Só com as principais informações. É bom quando vocês forem estudar para uma prova e tal, procurem mapas mentais, porque eles ajudam aí a vocês relembrarem o que vocês estudaram. O assunto. Tá? O assunto, exato. Não era vocês estudarem pelo mapa mental, não. Vocês estudam normal, o assunto, com texto, com tudo. Tópicos. Exato. O mapa mental são só os tópicos para que vocês relembrem algumas coisas, tá certo? Aí aqui vai ter o exercício que eu vou passar para vocês na segunda para deixá-los felizes esse final de semana. Até que tem. Professor, Oi. voltando para o assunto das bombas, qual foi das duas bombas que não tem atividade, não. Professor. Tem, tá aqui, ó. O professor tá querendo deixar a duas Eu gosto. Eu tô gostando muito de história. Meu primeiro professor. Sinceramente, professor. Só a resposta, né, professor? Só a resposta, né? Aí você quer animar, né, filho? Pergunta e resposta. Professor, Só a deixa eu falar uma resposta. coisa. Olha, não é porque eu Só a tô falando resposta. sim ou não, mas assim, é o meu primeiro professor de história. Que, tipo, dá pra mim entender assim, tipo assim, direito. É o primeiro professor. Obrigado. Fico lisonjeado. Faça a primeira pergunta de mais. A ideia é essa mesmo, é que vocês consigam entender. Não gosto só de falar e só tentar empurrar assunto. A professora de geografia, a de português, não sei não, mas quem é não. Sabe explicar direitinho. Professor, Ei, o senhor pode parar alguém- de gravar que eu vou falar meus tops professores, meus top 3 professores. Tá, vou parar de gravar aqui. Faltou alguém falou uma dúvida aí sobre as bombas.